Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, lição 34. Prossigamos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas, ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede de elogios sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios empreendimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços, inibições, prossigamos sempre adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. Graças a Deus. E diante dessa belíssima lição, que nos convida à reflexão sobre o que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos oferece como ferramenta para o nosso espírito imortal. Que nós possamos nos libertar de velhos hábitos do passado para que possamos adquirir progressivamente as virtudes que nos são necessárias. Auxilia-nos, Senhor, neste processo, para que possamos vencer a nós mesmos e fazer como Paulo, não esmorecer, não lamentar, mas continuar para frente, para o alto e para Deus sempre. E assim, Senhor, neste momento rogamos as vossas bênçãos para nossa Andréia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho. Envolve-a no Teu amor, na Tua luz, para que ela seja inspirada e intuída para nos trazer aquilo que nós necessitamos escutar. Abençoa a nossa Neide, que também nos trará o estudo do Fonte Viva e o comentário, para que ela também possa receber o mesmo auxílio da espiritualidade, para que ela possa realizar essa tarefa. Sê com todos nós, Senhor, e em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início
a nossa reunião de estudos e passes na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, bem-vindos, não é? Primeira reunião do ano de 2025, com o Evangelho. Esse Evangelho abençoado que conduz as nossas vidas. E como não é fácil, não é? Tanta coisa que acontece na vida da gente, que se a gente não tiver um Evangelho aí direcionando as nossas vidas, fica difícil. E a lição de hoje, ela nos ajuda bastante, porque ela vai falar sobre há muitas moradas na casa do meu pai, sobre os itens 6 a 12, a destinação da terra, causas das misérias humanas, e depois a instrução dos espíritos, que vai falar sobre esses temas. E aí a gente vai entender por que se sofre tanto na terra. Quando a gente fala sobre os itens 6 e 7, é o primeiro questionamento que a gente faz. Porque olha só, eu vou ler muito pouco sobre os itens, porque são muitos itens. Mas o primeiro questionamento que a gente vai fazer aqui é o seguinte: olha o que ele traz para a gente. Muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade e tantas paixões. Falar que nem a gente fala na nossa vida cotidiana. Quem nunca, não é? A gente se depara com tantas situações, tantas maldades, tantas misérias, que a gente fica assim, meu Deus, será que eu nasci no planeta errado? Será que eu nasci na cidade errada? O que está acontecendo com o mundo? Para um pouquinho, não é? Que eu quero descer para dar tempo de eu digerir tudo que está acontecendo. Mas por que será que acontece tudo isso? E aí ele fala aqui para a gente qual é o motivo. Tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então aqui tem uma primeira resposta para a gente. Somos equivocados. A gente olha a humanidade que Deus criou sob um ponto de vista equivocado, como se a humanidade toda de Deus estivesse aqui no planeta Terra. Então ele está dando uma colinha aqui para a gente, ele está dizendo para a gente que na Terra estão espíritos que ainda são viciados e apaixonados. Que estão, e aí ele não vai falar aqui no item 6, ele vai falar no item 7, muitas vezes num planeta, que é o planeta Terra, e que depois ele vai dizer qual é a nossa categoria de planeta, que é comparado a um planeta hospital, escola e prisão. Então, se eu estou num planeta, não é? Que é hospital, escola, prisão, que tipo de humanidade está no planeta Terra? É uma turma que precisa aprender algo. Por isso há tanto sofrimento no planeta Terra. E aí eu gosto muito daquela musiquinha que eu sempre conto para vocês, que o coitadinho do meu filho... Coitadinho, olha só, olha como é que eu sou, né? Se a Beatriz estivesse aqui, a Beatriz ia falar, lá, apaixonada pelo Daniel. É o Daniel o preferido dela. Mas eu cantava para o Daniel, porque se chora no mundo. Vou te dar a explicação. Mal proceder no passado são das causas da aflição. Então somos espíritos ainda devedores com a lei do Pai. Olha aqui uma pergunta que é feita assim para a gente, sobre o item 6. O que leva alguns a pensarem que pela maldade presente e miséria produzidas no planeta Terra, a humanidade é coisa bem triste?
Não é uma das coisas que o Espírito diz no item 6 para a gente? Olha a reflexão que é trazida. Mais uma vez, pelo ponto de vista com os que olhamos as coisas. Se pensarmos que a humanidade é somente o resultado do número de seres deste planeta, alguma lógica poderia ter nesta opinião. Já falei isso para vocês. A humanidade não está só no planeta Terra. A humanidade de Deus, né? As criaturas de Deus, primeiro que não são só os homens, são muito mais criaturas que são criadas por Deus, elas habitam o universo. E nós somos apenas os habitantes do planeta Terra. Então nós somos uma parte dessa humanidade. No entanto, desde que a Terra é apenas um dentre os inúmeros planetas existentes à humanidade, daqui uma parte bem pequena do todo universal, estando ambos regidos pela lei da evolução, logo concluímos que este estado observado, então o nosso estado observado, é um estado passageiro. E que também ele é temporário, definido pelo atraso moral dos seus habitantes. Mas que à medida que caminhamos, porque a lei é de progresso, a lei é de evolução, a gente também vai sair desse planeta. E não só a gente vai sair desse planeta, mas esse planeta também está em processo evolutivo. Então significa que a Terra está evoluindo independente dos seus habitantes. A Terra evoluirá. Vai passar para a Terra regenerada os espíritos que se regenerarem. Os que não se regenerarem não acompanharão a Terra. Mas é fato, é da lei de progresso. A Terra vai evoluir. Ela não vai ficar esperando a gente, não. Então, por enquanto, estamos aprisionados no planeta certo, no planeta adequado à nossa condição. Mas é o que ele falou. A gente pensa equivocadamente que aqui estão todos os filhos de Deus. Mas aí de repente a gente se depara com Bezerra de Menezes, que já ganhou o passaporte dele para não ser mais habitante do planeta Terra. Porque ele já entendeu um pouquinho mais que a gente. Está aqui, ajudando a gente a progredir, por escolha. Mas ele já podia estar num outro patamar. Jesus não tem mais necessidade de encarnar nos planetas. Ele já faz parte de uma pleiade, não é? De espíritos puros. Então ele não... Aliás, vamos consertar aí para não sair bobajada. Não tem mais necessidade de encarnar na Terra. Ele já é um espírito puro. Ele faz parte das construções dos planetas e dos mundos. Espírito puro não tem mais necessidade de reencarnar, porque já cumpriu o seu progresso. Continua progredindo, mas não precisa mais reencarnar no planeta Terra e não precisa mais reencarnar, não é? Vamos lá, vamos voltar aqui, senão eu vou me perder. Aí no item 7, ele vai um pouquinho mais. No item 6, ele fala mais dessa visão errônea que a gente tem, dessa percepção. Não vamos botar de erro, não, porque a gente já é culpado por demais, não é? Então vamos dizer que nós temos uma percepção limitada sobre a questão da maldade e da miséria na Terra, por um ponto de vista limitado. Ponto de vista limitado sobre a humanidade, imaginando que todas as criaturas humanas criadas por Deus estão habitando aqui, e a gente viu que não, a humanidade ela habita todo um universo, e o universo todo habitado não está aqui dentro da Terra.
Então nós temos planetas que são mais evoluídos que a Terra, tem planetas que são menos evoluídos que a Terra e todos são habitados, porque Deus não cria nada sem utilidade. Então tem lá um pontinho de agulha no universo, vai ter ali uma forma para se ocupar aquele pontinho no universo. Ah, é vida como eu imagino? Não, mas vai ter alguma utilidade e vai ter depois alguma coisa ali para ocupar aquele local. Outra coisa que a gente vê no texto, a comparação populacional. A gente vê que a Terra, comparada ao universo, é muito pequena a população daqui. A gente não tem ideia de quantas pessoas, não é? De como é essa população do universo. Nós não temos ideia. Uma outra ideia que o texto dá para a gente, tanto do sexto, do item 6 e do item 7, que eu não li para vocês, mas o item 7, ele fala assim, ó. Ele vai falar no item 7, o item 7 eu acho que não tem aqui na folhinha de vocês, mas o item 7 é um complemento sobre os habitantes e vai falar, além dessa população, vai falar dessa questão dos bairros, do hospital. Ele vai trazendo essa visão da Terra como um lugar de purgação, um lugar de aprendizado, que mais ou menos eu já trouxe para vocês. Então vai ficar ótima a minha gravação, né? Vai ficar cheia de então. A Terra é esse local de hospital, de prisão. E eu já falei isso. Se é um lugar de hospital, hospital é para quem? Para doente. Prisão é para quem? Para quem comete crime. Ah, mas que crime que a gente comete? Que crime que a gente comete? São os nossos crimes morais, não é? Não necessariamente a gente está aí com a arma em mão. Talvez a gente já tenha passado por essa fase. Talvez. Porque eu falo para vocês, é horrível a gente falar isso. Mas vou contar uma história para vocês. Eu adoro, eu costumo brincar que às vezes eu faço psicologia de botequim. Nem sou psicóloga, tá? Mas é psicologia de botequim, psicologia de TikTok, né? Que a gente vai conversando com os outros e aí eu gosto de... Eu sou muito observadora e gosto de aprender, até com bobagens eu acho que a gente pode aprender coisas. E aí esses dias eu estava ouvindo um podcast no Spotify e é um programa, é um podcast que fala de pessoas noiadas, pessoas que têm noia. Imagina, só coisa positiva, né, que deve ter nesse podcast. Mas é muito interessante, porque as noias dessas pessoas são noias muito parecidas com a nossa. E aí as pessoas vão falando quais eram as coisas que elas tinham medo, as noias delas. E aí a menina conta, olha só, gente, que coisa doida. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. A noia dela era, numa churrascaria, o garçom que vem com a faca para cortar carne. Então ela falava sempre, várias vezes, muito obrigado para o garçom e tratava ele de forma muito educada, porque ela tinha medo que aquela faca, de alguma maneira, um dia podia acertá-la. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, aparentemente, nós não temos coragem de matar, não é? Mas diante de situações que nos levem ao extremo, não é? Vamos lá imaginar, alguém faz algo para o meu filho, para minha filha, que são pessoas que eu sou apaixonada. Lembramos, na Terra, as pessoas têm problemas com paixão. Então eu estou trazendo para vocês as duas maiores paixões da minha vida. Será que eu me conheço o suficiente para saber? Diante da carne eu não vou ter problema, gente. A carne do garçom lá, eu sei que eu não vou ter problema. Mas será que diante das minhas duas grandes paixões, eu me conheço o suficiente para saber que eu ainda não cometo esse ato? Eu espero que eu me conheça, não é? Então isso é muito interessante da gente fazer esse raciocínio. Por quê? Porque
ainda somos espíritos viciosos, habitando neste planeta. Não tenhamos a falsa noção, não é? De que, não, mas eu não faço mais isso. Não, mas... Não, isso aí é para os grandes criminosos. Mas volto a dizer, ótimo se nós não fazemos mais isso. Mas nós fazemos de matar o tempo inteiro a esperança, não é? Vem aquela criatura, em casa então nós somos ótimos para fazer isso, ótimos. Ainda bem que meu marido não está aqui hoje, porque ontem eu já cheguei em casa muito chateada, porque eu soube que ele contou para todo mundo nesse microfone que eu paguei um mico no Guanabara. Eu falei para ele, você não pode fazer isso. Agora você não pode mais fazer isso. Garoto, eu trabalho naquela sala com o Dr. Herman. Tudo bem que eu não sou ninguém, mas o Dr. Herman é alguém, não é? Olha a reputação do Dr. Herman, não é da Andréia. Não pode mais sair contando essas coisas no microfone. E eu fiquei brava com ele. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu estou falando aqui para vocês na brincadeira. Mas eu não falei na brincadeira com ele, não. Então, a gente é ótimo, não é? Para chegar para o outro de manhã. Às vezes eu falo assim para ele, amor, aí nessa hora é amor. Amor, faz uma massagem. Eu estou aqui com o pescoço todo duro. Eu falo, amor, faz uma massagem. E o Ricardo, olha só, já vou reclamar dele. Ele é lento. A minha filha, ela manda um vídeo para mim que é assim. É o TDAH impulsivo e o TDAH lento. E ela diz que o TDAH impulsivo sou eu e o TDAH lento é o pai dela. Vocês já viram o TDAH lento? O TDAH lento, ele fica falando. O impulsivo é assim. Enquanto o TDAH lento está indo, o TDAH impulsivo vai e pum! Acaba com tudo. Então, vocês imaginem, quando ele demora para vir fazer a massagem, ele vai receber o quê em troca? Uma patada. Então, eu ainda não mato, mas eu dou patada. Por isso, aonde é a minha casa? A terra. Eu posso sair da terra já regenerada? A terra vai regenerar. Agora, se eu não mudar, não é? Porque é ótimo, com a estrela aqui, manda beijoca, manda estrela, compra bolo na segunda-feira. Eu vou tratá-la mal, gente? Não sou doida, não é? Não sou doida. Sou doida de te tratar mal, estrela? Não sou doida. Agora, lá em casa, a turma fala mal. Porque lá em casa eu sou ruim mesmo. Eles dizem, eu não digo não. Mas a gente é mais chatinho em casa, né? Às vezes a gente, pro pessoal da rua, a gente é melhorzinho. E ele continua aqui, ó. Falando sobre os habitantes. Na 7, o ponto principal é a questão do que determina a gente reencarnar nesse planeta. Já falei bastante, mas vamos ver lá. Então vai ser, o que vai determinar eu reencarnar aqui nesse planetinha? Em geral, a nossa posição evolutiva. Então, num hospital, uma penitenciária, um subúrbio. Para aí são enviados os enfermos e os que precisam de correção. Então é isso que vai determinar se eu continuo encarnando na Terra. Ainda preciso ir para a prisão? Vou para a Terra. Ainda preciso do hospital? Vou para a Terra. Ainda preciso nascer no subúrbio? Vou para a Terra. É uma comparação, mas dá para a gente entender. A gente ainda está precisando de educação, de corrigenda, não é? Porque os nossos vícios ainda precisam ser educados. Então podemos concluir que enquanto o nosso planeta for de expiação e provas, expiação significa sofrimento, dor, não é? E prova, para ver se a gente aprendeu. Se a gente aprendeu, a gente vai para frente. Se a gente não aprendeu, a gente continua voltando para esse planetinha.
Então, o nosso planeta for de expiação e prova, este será o nível de espíritos que habitarão na Terra até que sejam curados após o tratamento moral que o planeta está oferecendo. A partir do item 8, a gente começa com a instrução dos espíritos. E aí o item 8, 9, 10, 11 e 12 vai falar sobre os mundos inferiores e os mundos superiores, as suas diferenças, as diferenças que existem neles. Então o 8, por exemplo, ele fala assim, ó: tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que os seus habitantes, na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados são, de certo modo, rudimentos os seres que os habitam. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, aqui na Terra, nós somos parte de um planeta de provas e expiações. Como dissemos, há mundos que são mais infelizes que o nosso, de seres ainda nas suas primeiras encarnações. Nós já caminhamos um pouquinho. Então, será que nesse mundo que a gente vive, que caminhamos um pouquinho, que somos comparados a crianças, né? A reflexão que eu gostaria da gente fazer aqui em conjunto seria essa, ó. O item faz essa reflexão de sermos ainda crianças no processo evolutivo. Então, sendo sem delicadeza ou beleza, não é? Para quem a força é a única lei, então muitas vezes nós somos empurrados por essa lei. O que a caridade nos ensina a pensar sobre o comportamento dos seres inferiores à Terra? Já que muitas vezes nós ainda somos infantis para decidir muitas coisas. A gente pode pensar assim, ó, que nós não somos seres rebaixados em importância, que normalmente é o que Deus fala para a gente, está lá no Livro dos Espíritos. Muitas vezes nós somos muito mais ignorantes do que maus. Os espíritos mais elevados, que já aprenderam a amar, eles nos veem como crianças. Mas eles não nos tratam como crianças, não é? Eles vendo-nos como crianças, eles querem o quê? Nos ensinar, nos direcionar para que nós cresçamos. Nem existe essa palavra, vocês desculpem, mas para o nosso crescimento. Então, hoje eles nos veem como iniciantes na prática do bem. E que no futuro nós seremos espíritos puros. É diferente da sensação que muitas vezes, muita gente se pergunta assim, ai, mas Jesus deve estar muito triste com a gente. Não, porque Jesus entende a nossa condição ainda de imperfeição. Triste fica a gente que é espírito imperfeito e não entende ainda esse processo. E aí a gente se aborrece, aí eu fico lá, ai, mas a Neide, mas a Dirce podia ter feito diferente, podia... porque a gente não consegue ver a evolução do outro, a gente não consegue ter essa empatia, esse entendimento. Mas esses espíritos felizes, esses espíritos puros, eles conseguem entender a nossa natureza e entender que isso é um processo evolutivo. E como que um pai e uma mãe, mesmo com seus defeitos aqui na Terra, entendem seus filhos? Não é assim? Por mais que o pai e a mãe lá reclame,
Vamos falar na maioria das vezes, né? Não vamos pegar os casos extremos não, que a gente sabe que também tem caso extremo, né? Tem família que a mãe, às vezes parece que é o filho e por aí vai. Mas na maioria das vezes, em que as pessoas estão lá, em que a mãe exerce o papel de mãe, o pai exerce o papel de pai, a gente vê que o caminho é esse, né? Desses espíritos, pai e mãe, encaminharem as crianças e compreenderem esse processo que elas estão na vida, tá? A diferença é que espírito puro tem um grau moral muito melhor do que a gente que está aqui, por isso que não tem erro, né? A gente vai ter erro porque a gente é espírito imperfeito. Aí no item 9, ele acrescenta mais algumas coisas, olha. Vocês desculpem porque hoje eu estou lendo a beça, tá? Mas é porque são muitos itens e não tem muito como fugir disso. Já no item 9, eu acho que eu vou passar aqui para o Evangelho que fica melhor. Que aqui está tudo cortadinho e aí eu vou me perdendo aqui. No item 9 ele fala assim, ó. Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes da Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana. O que ele está trazendo aqui para a gente de informação super importante? Forma humana. O que é a forma humana? Essa aqui que vocês estão vendo. Ah, mas Andréia, no livro tal, o espírito do fulano que era super elevado, ele irradia luz e ele aparece. Sim, gente. Mas o que acontece? Quando aquela luz for diminuindo, vai aparecer a forma humana. É que aquele espírito tem tanta luz que é o que mais reflete. O perispírito irradia aquela luz, mas e sai do perispírito, né? Não é extravasa, expande, exatamente, obrigado. Que bom ter amiguinho para ajudar, né? Então expande, irradia para que todos nós possamos ver e reconhecer aquilo como um espírito elevado, mas a forma humana está ali. Porque é a forma que vai do perispírito que vai ali dar a forma para o espírito, não é? Então, sempre teremos a forma humana independente do planeta do qual estivermos. Ah, vai ser melhorada? Sim. A gente vai ver lá nos planetas mais elevados que talvez a gente não precise tanto das pernas para caminhar. Então, pode ser que essa constituição humana seja um pouco diferente, mas vai ser humana. Aí pode ser que eu levite mais, mas vai ser humana. Aí pode ser que a cabeça seja um pouquinho mais... Eu não estou dizendo que é, tá? Mas pode ser, mas é humana. O resto, vou copiar aí uns amiguinhos que falam. É papo para guia, a gente está inventando. O que está no Evangelho aqui é que a forma é humana. Quanto mais elevado o espírito, mais embelezado, aperfeiçoado e purificado será o seu espírito. E isso vai refletir aonde, gente? No corpo, porque a materialidade não está ali. Nós, espíritos imperfeitos, marcamos demais a matéria. Mas para Jesus, para espíritos elevados, a matéria, né? Então a matéria para eles, ela vai ficando cada vez mais até enobrecida. Vamos usar essa palavra? Por quê? Porque o espírito tem essa qualidade. Então, o perispírito vai ser bem melhor e o corpo também. Tudo isso vai refletir o quê? A condição moral do espírito, tá? Então, é a condição moral que vai determinar várias coisas pra gente. O mundo ser melhor, o corpo ser melhor, né? O sofrimento ser menor. Aliás, quando a gente chegar na condição de Jesus, não vai ter esse sofrimento. Vai ter sim,
Jesus olhar para... Vou botar você na berlinda de novo, Neide, olha lá. Vai olhar para a Neide. Ai, a Neide ainda vai ter que ficar mais um tempinho lá, porque tá difícil. Mas ele não vai ficar triste com a Neide. Ele vai entender que a Neide está no processo dela, como eu estou no meu processo, como cada um de nós estamos no nosso processo. Então vamos dar seguimento aqui. Hoje a Cleide aí, já vou mudar teu nome, Neide. A Neide é a bola da vez. Então, ele continua aqui, ó. As doenças vão também deixar de existir. Por quê? A matéria, num mundo como o nosso, ela faz o nosso corpo o quê? Perecer, não é? Mas no mundo superior, a gente vive mais. Olha o que ele vai falar aqui, ó. O corpo não tem da materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que na Terra são anuladas pela grosseria dos órgãos. E olha que a gente já fica super bobo, não é? De ver a beleza que é um coração funcionando, um rim funcionando, não é? A gente vê como tudo... Bom, eu não sei vocês, mas quando a gente estuda lá, na faculdade, ou aqui mesmo no livro, que a gente vai falar lá que tem determinados movimentos que com a evolução a gente nem sabe que está fazendo, porque são atos que são involuntários, não é? A gente está respirando aqui, a gente não precisa ficar assim, cérebro, agora está na hora de respirar. Olha, agora fecha a glote, porque vai passar o alimento e senão você vai engasgar, né? A gente não precisa disso. Isso a gente foi adquirindo para até poder reencarnar, até para poder encarnar na Terra, porque senão a gente não tinha condição de sobreviver nesse planeta. Tudo foi adaptado para a gente sobreviver. Então foi criado o melhor corpo, não é? E não só aqui, mas por aí, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. Quer dizer, tudo funciona perfeitamente. Agora imagina quando a gente estiver altamente evoluído na condição desses espíritos, a beleza que será o nosso organismo. Vai ser maravilhoso. A gente já tem uma amostra disso. Aí vocês podem falar assim para mim, mas Andréia, hoje vive uma pessoa com 100 anos, né? O sogro da Juliana desencarnou com 102 anos. Com 102 anos é que ele começou a dar um sinalzinho, mas mesmo assim, morreu lúcido, tá, gente? E aí que ele começou a dar um probleminha de engasgozinho aqui, não sei o quê. A gente vê a dona Brunilde aí também, que deve ter os problemas da idade dela já, não é? Mas cada vez mais a gente está vendo a turma chegar, né, na casa dos 100. 100 anos na Terra deve ser pesado. Mas a gente está chegando. Se a gente olhasse os livros da literatura, meu filho de vez em quando ele fala assim, mãe, mas a pessoa naquela época morria com 30 anos, a menina casou com 12. Eu falei, Daniel, as pessoas morriam com 30. Porque a gente tinha condição de saúde e de sobrevivência muito menor. Hoje, a vida, e aí a gente tem que entender que não são só as condições ambientais, de saúde, que melhoraram. Isso também tem a ver com a nossa condição planetária, moral, que foi crescendo, que foi se aprimorando. Por isso estamos vivendo mais. Por isso estamos adaptando mais ao planeta. Porque às vezes a gente só vê o lado negro da força, né? Das bobagens que a gente está fazendo com o planeta. Mas a gente também tem que ver o quanto mais adaptado a gente está ficando e sobrevivendo. Então, vamos imaginar que se nós hoje vivemos nesse planeta até 100 e poucos anos, espíritos superiores a nós vivem mais, porque o corpo não se deteriora como se deteriora na Terra.
E aí ele continua aqui: os homens conservam conforme sua vontade os traços de sua existência passada e aparecem aos seus amigos tal como eles os conheceram, mais iluminados por sua luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Por quê? Condição moral. Nós aqui podemos, a hora que nós queremos, nos transfigurarmos. Por exemplo, se eu quiser aparecer, vamos supor que sou neta da Marilena, reencarno, e aí eu quero me transfigurar para ela me reconhecer como eu era na encarnação que eu fui neta dela. Eu posso? Não. Eu tenho que ter uma mediunidade, eu tenho que ter permissão, eu tenho que ter condição moral para eu poder fazer isso. Agora, quando eu estiver habitando um planeta mais elevado que a Terra, e aí eu não estou dizendo, à medida que a gente for evoluindo e for caminhando, a nossa mediunidade também irá caminhando. Por quê? Porque viveremos mais a vida de espírito. E é o que está dizendo aqui no Evangelho. E aí nós vamos poder fazer mais essas coisas. Não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho que está dizendo. Eu vou poder me apresentar aos meus queridos com a minha natureza. Se a minha natureza é mais elevada, é mais elevada. E todos serão, porque não sou eu só que vou habitar aquele planeta, não é? E vamos lembrar uma outra coisa que estão nas literaturas espíritas. Vamos supor que nós já evoluímos, nós sabemos que a evolução é individual. Então Marilena evoluiu. Eu estou na Terra ainda, não evoluí. Ela pode vir me visitar pela condição moral dela? Sim. E eu, que não evoluí, posso? Não. Então tem todas essas questões que a gente tem que parar e pensar, tá? E esses itens estão falando sobre todas essas questões. Então a forma humana é a forma escolhida para Deus para a encarnação dos espíritos. Qualquer planeta que a gente encarne, do mundos inferiores ao mundos superiores, nós encarnaremos com a forma escolhida por Deus, que é a forma humana. No entanto, por nós estarmos mais ou menos espiritualizados, nós vamos sofrer mais ou menos a influência da matéria. Mundo mais evoluído, mais aperfeiçoado vai ser a nossa matéria e a nossa condição. Então a evolução espiritual, portanto, ela representa desvencilhar-se da vida material em direção à vida moral ou espiritual. Isso é o item 9 do Evangelho, tá? Essa é a ideia mais trabalhada aqui para a gente no item 9. Já no item 10, os espíritos trazem para nós os mundos venturosos. O que são os mundos venturosos? São os mundos superiores. E aí fica a seguinte reflexão. Nos mundos superiores, né? A gente já falou bastante do nosso aqui, terra a terra, provas e expiações. Agora vamos falar dos mundos superiores. Como a elevação moral se reflete na vida diária, na prática, na relação entre eles? Como será no mundo superior que essa vida será refletida? Então a gente vê que nos grupos sociais, essas relações nos mundos superiores, ela será sempre amistosa. E isso é fruto do que eles adquiriram, da sua condição moral. No coração deles, eles não se perturbam com o que nós nos perturbamos. A gente aqui na Terra se ocupa com o quê? Fofoca, né? Ai, porque a fulaninha falou de mim. Ai, porque o ciclaninho me olhou torto. A gente se incomoda com isso. Lá não. Lá o egoísmo e o orgulho não são mais as chagas da humanidade como são na Terra. Assim, todas as naturais diferenças existentes são apenas fruto do que, gente? Da moral daqueles espíritos que são os habitantes desse planeta venturoso.
A autoridade deles é a autoridade moral. Desse modo, a ausência das más paixões faz com que os mais adiantados ajudem os que andam atrás. O forte proteja o fraco. Os que mais possuem dividam espontaneamente para o necessário, não faltar a ninguém. Em resumo, a aplicação prática da máxima: amai o próximo como a si mesmo. O que a gente ainda não aprendeu. A gente está tentando, não é? Mas a gente ainda vê as grandes diferenças no planeta Terra. Mas nesses mundos em que as criaturas já conseguem ter essa evolução moral, o egoísmo e o orgulho já não vai mais prevalecer. Então eles já conseguem ter essa relação de proximidade, de entender que o fraco tem que proteger, o forte tem que proteger o fraco, não é? No item 11, nós vamos trabalhar aqui, os espíritos, a questão do porquê precisamos ainda do contraste entre o bem e o mal. Por que na Terra ainda precisa do contraste do bem e do mal? Gente, se a gente não tivesse, a gente não fazia nada. Às vezes a gente está vendo, isso é muito interessante, né? Eu estava comentando com o rapaz que trabalha lá no meu condomínio. Nós temos, claro, graças a Deus, cada vez mais diagnósticos de crianças, de adultos, de pessoas, né? Antigamente as pessoas ficavam isoladas nas suas casas. Hoje nós temos aí o avanço da medicina, então nós temos as crianças sendo diagnosticadas, sendo tratadas, graças a Deus. Mas nós, se pensarmos, nós cada vez mais estamos vivendo isolados e nos tornando pessoas que não temos os diagnósticos, mas temos o comportamento antissocial, sem sermos autistas. Nós não temos o transtorno, mas nós temos o comportamento antissocial. E às vezes o autista não é antissocial. Tem muito autista que gosta da interação, ele só não sabe interagir, é diferente. Agora, a maioria das criaturas que a gente vê hoje em dia são egoístas, e isso não tem a ver com você ter o transtorno do espectro autista. Por que eu estou falando isso? Eu moro no mesmo condomínio, eu sempre falo isso para vocês, mas eu gosto de repetir. Eu moro no mesmo condomínio há 40 e poucos anos. Saí por um curto espaço de tempo. Nós crescemos nesse condomínio e eu brincava na rua e eu conhecia todo mundo. A minha mãe conhecia todos os vizinhos, a gente falava com todo mundo. Hoje, gente, eu só falo com o menino que limpa a rua. Raramente com a moça que mora em frente. Mas eu não falo com o vizinho do lado, eu não falo com o vizinho do outro lado. Ninguém nem se cumprimenta. Meu filho não sai para brincar com ninguém. Eu estou achando ótimo onde a minha irmã mora, porque os meus sobrinhos encontraram um condomínio que eles conhecem todas as crianças e eles brincam o dia inteiro, que é mais ou menos como eu cresci. Mas os pais mesmo não se conversam, só as crianças. Mas pelo menos alguém conversa, né? Pelo menos alguém brinca. Mas o meu condomínio, eu não sei se é um condomínio que já está ficando todo mundo idoso, e as crianças também estão ficando idosas, não é possível. Mas agora tem uma quadra, tem tudo lá bonitinho. Raramente tem alguém lá. Aí criaram lá uma academia da terceira idade, segundo minha filha, da terceira idade. Só vou eu e ela lá todo dia. Às vezes eu vou para conversar com o cachorro, porque não tem gente. Minha filha não fala também. Porque ela malha lá, bota um negócio no ouvido, e aí eu fico falando, e ela não responde, então não tem com quem conversar, né? Aí se passa o menino da limpeza, eu já aproveito para falar. Porque é chato, né, não falar com ninguém. Mas ninguém se conversa.
Por isso precisa criar o bem e o mal. Por isso que a gente precisa. Criar não. A gente tem que tomar cuidado que está indo para a internet, fica parecendo que Deus criou o bem e o mal, né? Não, Deus não criou o bem e o mal, gente. Mas nós ainda precisamos dessas diferenças, porque senão nada choca mais a gente, né? A gente fica todo mundo fechadinho, todo mundo quietinho e não vou fazer nada, porque está tudo muito bom, ninguém está me perturbando. Então esse movimento ainda é para nos despertarmos. Se somos espíritos que estamos aqui, aprisionados nesse planeta e precisamos consertar as nossas questões de orgulho e vaidade, não é? Se não tivesse a diferença, como é que eu vou valorizar alguma coisa? Então, o nosso orgulho dificulta às vezes e nos impede até da gente ver os nossos defeitos. Assim, eu posso ver na Neide tudo de errado, mas eu não vejo em mim. Isso é muito interessante. A gente vê nas lições de Jesus, né? E muitas vezes a gente não encontra naquelas lições coisas pra gente. A gente vê assim, aquela história é uma história que Jesus contava do pescador. Aquela era uma história que Jesus contava do leproso, da mulher adúltera. Mas eu não sou adúltera. Será? Será que a gente não está adulterando aí? Sei. Aí é cada um com seu travesseiro, não é? Será que a história do Pedro não tem nada a ver comigo? De Pedro, eu acho que tem muito a ver comigo, porque não é possível que eu só chore quando eu escuto a música do Pedro. Deve ter alguma explicação, né? Só para chorar não é só a sensibilidade, né? Então isso acaba se dando, se não através das nossas experiências dolorosas, né? Acontece com a gente vivencia isso na prática, para a gente entender que precisa mudar, que precisa fazer alguma coisa. Porque senão a gente não entende. É justamente por isso que a gente ainda vivencia essas questões todas de saúde, de perder os entes, né? Que se acontecesse só de perder, só a Neide tivesse perdido alguém, não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Então a gente ainda precisa se deparar com todas essas situações e passar por essas situações para entender que todos nós que estamos aqui, gente, todos nós, do rico ao pobre, a dor é para todo mundo. Outro dia meu marido estava lá nervoso. Eu falei assim, Ricardo, olha só, acalma. Você está muito nervoso com tudo isso, mas cara, não tem diferença. No final, é capaz Era uma situação, eu falei, é capaz do fulano ser enterrado do meu lado, ser comido pelo mesmo bicho que eu fui comida. Não tem diferença. A gente é que acha que tem um título na terra e que na hora que morrer vai ser diferente. Não, não vai ser diferente. Se eu perder um filho, eu vou sentir a mesma dor que a Neide sentiu. A gente pode ter caminhos diferentes, mas eu tenho certeza que eu vou sentir dor como a Neide sentiu. Pode ser que eu não perca uma filha, mas todos vão perder um ente querido. Pode ser que na minha história eu vá antes dos meus filhos. Mas eu não sei. A gente não sabe. Eu me lembro de uma história que eu falo sempre para Ana Paula, que quando ela descobriu a situação da mãe dela, ela ficava muito triste, muito para baixo. E eu sempre falei isso para ela. Eu falei assim, Ana Paula, a gente não sabe se nós vamos levantar hoje e cair ali na esquina. Eu falei, talvez a gente enterre muitas pessoas e talvez até nós mesmos tenhamos ido antes da sua mãe.
E olha, vou falar para vocês, a gente já enterrou algumas pessoas antes da alba. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Não significa que ver o sofrimento que o outro está passando não toque o nosso coração. Claro que toca o nosso coração. Mas significa que cada experiência que a gente passa na Terra é um aprendizado. Mas que a gente não deve paralisar nessas coisas. Porque voltamos lá ao item que ele fala. A Terra é uma escola. E é nessa experiência que nós estamos aprendendo algo. Eu li uma coisa que Dr. Herman escreveu para uma pessoa, porque normalmente eu lembro tudo que Dr. Herman traz, mas essa em específico, na hora, não ficou para mim. E depois eu leio para entregar para a pessoa a mensagem. E a pessoa está passando por um momento de muita dificuldade na vida e muita falta de fé. E aí Dr. Herman escreveu mais ou menos assim, que são nos momentos de dificuldade que a resiliência é pedida para nós, para que nós, através da resiliência, criemos raízes profundas para que a árvore cresça fortificada para o enfrentamento das nossas lutas. Quer dizer, querendo mostrar que aquele momento que a pessoa está passando é para que ela crie raízes profundas na fé, na suportação, de que ela vai passar, de que ela vai conseguir, só que é o tempo de cada um, é o tempo de aprendizado, é o aprendizado necessário daquele espírito, é a prova daquele espírito para aquele espírito conquistar. Mas olha que interessante a comparação que Dr. Herman fez, não é? Da dor com as raízes profundas do aprendizado, do crescimento do espírito. Porque o que mais é o sofrimento? Aonde a gente cresce mais? Não é na dor? E é isso que Dr. Herman estava querendo passar por aquele espírito. Que enquanto ele ficasse ali esperneando, dizendo, eu não estou conseguindo, eu não estou... Acalma. A dor, ela serve para você aprofundar, para você enraizar tudo isso. Todo esse conhecimento, todo esse sofrimento, para você tirar algum aprendizado. Você vai ver a beleza disso tudo. Isso eu achei muito bacana também. Você vai ver a beleza disso tudo lá na frente. Mas você não está conseguindo enxergar o processo. Por quê? Porque o Dr. Herman sempre fala isso. Falou isso uma vez para Dirce e falou isso uma vez para Alba. Que elas ficavam se arranhando no espinheiro, como se elas estivessem num... Como é que é o nome daquilo que vocês ficam... Não. Que a gente fica perdido num negócio sem saída. Labirinto. Como se estivessem num labirinto circulando o espinheiro e se machucassem todas. Vocês tinham uma opção de passar pela situação com menos dor, com menos sofrimento. Iam passar pela situação, mas sem se arranhar tanto, sem sofrer tanto. Porque todos nós vamos sofrer. O planeta é de provas e expiação. Agora, será que precisa ser tão sofrido? Precisa ser tão dolorido? Ou será que a gente pode tirar algum aprendizado e ajudar os irmãos que estão encaminhados? E não significa que nós temos que entrar no julgamento, ou a gente tem que sempre, claro, entrar no entendimento, abraçar a dor do outro, mas mostrar para o outro, não paralisar, a vida segue. A gente pode fazer de uma outra maneira, porque todos nós aqui, de alguma maneira, estamos sofrendo por algo nesse momento. Porque a Terra não é um planeta de pessoas felizes. O Evangelho está trazendo isso hoje, porque basicamente a gente fala sobre as causas das misérias e a gente sabe, não é um planeta de pessoas felizes.
É isso. Eu não consegui falar o item 12, não é? São 4 horas. Vamos ver se eu consigo falar rapidinho aqui, só para a gente encerrar. Só para eu não passar muito a hora. E no 12, ele fala exatamente dos mundos felizes do qual a gente não faz parte. Constitui uma espécie, então, de privilégio habitar os mundos felizes? Depois de tudo isso que a gente falou, é privilégio? Não, é conquista do espírito. É trabalho do espírito, é conquista moral, gente. Absolutamente não, pois isso seria parcialmente a preferência da parte de Deus. Ao contrário do que a minha filha fala o tempo inteiro lá, que eu tenho preferência pelo Danielzinho, mas é mentira, tá, gente? Porque uma hora eu estou puxando o saco do Danielzinho, uma hora eu estou puxando o saco da Bia, tá? Eles que ficam falando isso, que é a intriga da oposição. Porque ele pede suco, mas é para ela. Mas ele faz a carinha mais fofinha. Mas para quem que eu estou fazendo suco? Para ela, danada, né? Eu estou até botando aqui, gravando para vocês, para registrar, porque eu quero que ela assista isso. Para ela saber que a danada é também preferida. Não, você vê que a minha palestra, a Fátima vai até me perdoar por trazer tanto exemplo. Então, habitar os mundos felizes representa uma conquista do espírito, construída no esforço próprio do melhoramento moral. Todos partimos no mesmo ponto e avançamos de acordo com o empenho de cada um, ideia que está conforme a bondade e a justiça da lei divina. Consegui, gente. Consegui todos os itens. Obrigado pela paciência de me ouvirem. Que tenhamos um ano de 2025 de muito estudo, não é? De muitas reflexões e de muito trabalho. Não vai ser fácil. A gente viu que a Terra não é um planeta para pessoas felizes, mas será um ano em que teremos pessoas amigas, pessoas empáticas, para estar do lado de cada um de nós para enfrentarmos as adversidades da vida. Porque a Casa do Caminho, ela é essa âncora para nós. Se nós deixarmos de lado as bobagens, porque nós temos que aprender a deixar isso. A Casa do Caminho é um local de pessoas doentes. Então nós teremos pessoas imperfeitas dentro da Casa do Caminho. Mas nós temos que lembrar que, acima de tudo, nós precisamos dela. Se nós deixarmos de vir à Casa do Caminho porque um doente fez uma bobagem, quem vai perder somos nós. Nós temos que entender que nessa casa todos nós somos doentes e precisamos desse socorro. Então vai ter dias que uns vão extrapolar, mas nós precisamos dessa casa. E essa casa precisa de vocês também, porque nenhuma casa se constrói sozinha. Então, a vibração de cada um de vocês é importante para essa casa. Graças a Deus. Agora vamos passar para o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 146. Saibamos cooperar. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus em João, capítulo 15, versículo 5. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam deles sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com incontáveis
grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seu caminho. E companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados na mesma base. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Pertence ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na construção da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar deste modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Graças a Deus. Agora os médios vão se preparar para o momento do passe. Deus Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura
para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Baseando-se nesta passagem de Jesus em João, porque sem mim nada podeis fazer, Jesus nos convida a estar conectado com Ele de forma constante, assim como o ramo está sempre conectado à videira. Permanecer em Cristo implica mais do que crer nele ou fazer boas obras em seu nome. Significa viver em união com a sua vontade, sua palavra e seu amor. Permanecer nele é essencial para o nosso crescimento espiritual. E Emmanuel inicia esta lição ressaltando que o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente, quer dizer, que existe em forma adormecida ou reprimida, mas que todos os homens receberão dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Diante dessa afirmativa, cabe a todos nós, aprendizes do Cristo, que nos candidatamos ao trabalho espontâneo na seara do Senhor, lembrar que temos uma diretriz apontada por quem conta conosco. Então vamos sair a semear a palavra do Mestre Jesus no íntimo de cada ser. Ela está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso roteiro e guia. Cada pessoa, em qualquer nível intelecto-moral, pode cooperar nessa seara. O primeiro pré-requisito é a boa vontade, é o espírito de cooperação para que as pessoas sejam auxiliadas a pensar na extensão do bem ao próximo. Então, a qualquer momento, é um momento inspirador do Mestre para fazer o bem. Por isso, não podemos esquecer a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, porque todas as atividades no bem são válidas. Assim, nós, na condição de aprendizes, já podemos e devemos colaborar com aqueles que buscam o conhecimento, auxiliando-os através dos estudos e do nosso exemplo. Que possamos contribuir para a necessária reforma íntima na busca do nosso progresso intelecto, moral e espiritual. E diante do próximo e a cada dia, devemos lembrar sempre de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo, situado neste planeta Terra, escola, prisão, abençoado para aprender e auxiliar. Então, não vamos esperar que o próximo nos solicite cooperação. Colaboremos voluntariamente, na certeza de que estaremos realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção de um futuro melhor. Deste modo, é imprescindível que cada um se movimente no serviço edificante que nos compete, pois o trabalho no bem
nos possibilita o crescimento e a elevação moral, principalmente pela prática da caridade. Para concluir, Emmanuel nos diz que o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Vale a nossa reflexão. Graças a Deus. Agora vamos manter a vibração de harmonia e paz para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Diante da belíssima lição do Evangelho, que nos mostra que a Terra é um planeta de expiações e provas, mas nos mostra o mundo todo, tudo aquilo que Deus criou, que de acordo com os nossos esforços, de acordo em libertarmos-nos de velhos vícios, nós poderemos ser felizes nesses mundos mais adiantados, mas que nós possamos cooperar com a Terra, para que ela progrida sim, para que os espíritos que aqui habitam também possam evoluir. Sabemos que aqueles que não mais se ajustarem às leis do Pai serão atraídos para mundos iguais ao da Terra, para que ela tome o seu lugar de regeneração. Então vamos analisar os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para ver como é que nós estamos contribuindo para que isso aconteça. Porque não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos, essa melhoria. Então vamos fazer a nossa parte, com responsabilidade, com boa vontade, sendo leal a Jesus, sendo leal ao Pai e fazendo a vontade dEle. Porque em todos os problemas da vida, nós temos a nossa história lá no passado, das escolhas erradas que fizemos, mas das oportunidades que o Pai nos oferece de sermos melhores e de fazermos um mundo melhor. Pensemos nisso com todo carinho. Olhemos para os nossos irmãos que ainda não pensam como nós. Oremos por todos eles e façamos aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Vamos fazer todo o bem que desejamos a nós para o próximo. E vamos amar até os nossos inimigos, porque eles também são nossos irmãos, com pontos de vista diferentes, equivocados muitas vezes, mas quem não tem os seus equívocos? Então vamos fazer nós a nossa parte, vamos lutar para melhorar, para que o mundo se torne melhor, porque é a partir da nossa movimentação que isso se dará. E Deus espera por nós pacientemente. Ele não olha para os nossos defeitos, mas Ele olha para os esforços que estamos fazendo para vencer. E a felicidade, como Jesus nos disse, não é deste mundo. A felicidade é um momento. Sim, é um momento de alegria, que nós possamos, sim, contribuir com a evolução do mundo e com a evolução de nós mesmos. Acreditando que os nossos irmãos que nos aguardam do outro lado vibram e velam por todos nós, pela nossa vitória e pela nossa transformação. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame suas bênçãos, seu amor e a sua paz sobre todos no dia de hoje. Graças a Deus.
Deus nosso Pai, neste momento queremos te agradecer por mais essa oportunidade que tivemos de estudar e nos esclarecer acerca dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Senhor, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais buscar a luz do esclarecimento e do saber. Não nos esquecemos que temos por responsabilidade vivenciar esse saber, auxiliando os nossos semelhantes. Que essa prática possa tornar-se uma constante em nossas vidas. Obrigada, Senhor, que possamos sair daqui deste ambiente mais fortalecidos e esperançosos do que quando aqui chegamos. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais coordenadores deste trabalho, e sobretudo e sempre em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.